Olá, juniores, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez para aprendermos sobre Jesus. E aí, como é que estão as aulas? Espero que vocês estejam assistindo. Vamos acompanhar para nós estarmos antenados, né, com a palavra do Senhor. Hoje nós vamos para a nossa investigação número 7. Vamos primeiro recordar qual que é a senha, a nossa senha? Está lá em João 16:33, que diz assim... João, capítulo 16, versículo 33. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Aí agora é a parte que nós temos que decorar, tá? Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha, quem disse isso daqui foi Jesus. Ele falou que a gente ia ter aflições, ia ter problemas, mas nós temos que ter bom ânimo, nós não podemos desistir, nós temos que continuar em nome de Jesus. Amém? Porque ele venceu o mundo e nós também vamos vencer, né? Glória a Deus. E a nossa lição de hoje, nosso mistério de hoje vai falar a respeito dessa pergunta, ó. Todo cristão tem a mesma missão? Então, vamos lá, é uma pergunta. Todo cristão tem a mesma missão? O que vocês acham? Vamos ver, então? Então, a nossa primeira pista vai falar a respeito do texto que está lá no livro de Atos, no capítulo 1. Vocês devem acompanhar, tá bom? Atos 1, de 6 a 11. Que também foram palavras de Jesus, que diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma maneira como o viram subir. Olha que coisa maravilhosa, né? Jesus tinha cumprido a sua missão aqui na terra e agora ele subiu ao céu. E lá no versículo 8 ele dá uma ordem. Então nós como cristãos, nós devemos ter esse versículo na nossa mente, no nosso coração. Então fala assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha só, aqui Jesus fala que é testemunho. O que é uma testemunha? Testemunha é falar a respeito de alguém, de algo que foi visto, conhecido. Nós conhecemos a Jesus. Um dia, nós abrimos o nosso coração para Jesus vir morar. E quando nós abrimos o nosso coração, Jesus veio morar. E agora nós devemos dar testemunha daquilo que ele fez por nós. Aquele mesmo Jesus que um dia subiu aos céus, ele vai voltar para nos buscar. E nós temos que falar do amor de Jesus às pessoas. Amém? Então, a primeira pista nossa é essa. Nós temos uma ordem que todo cristão deve fazer, é testemunhar, é ser testemunho. Não apenas de palavras, mas de verdade, com as nossas ações, com as nossas atitudes, né? Nós não devemos falar palavras feias, nós não podemos assistir coisas que Deus não se agrada. Então vamos estar conectados com as coisas de Deus, para a gente poder ser um testemunho de Jesus. Será que Jesus ia assistir o que a gente assiste? Será que Jesus ia falar o que a gente fala? Então fica para a gente pensar, né? Ser testemunho vai além
de palavras, mas também são atitudes. E agora, nossa segunda pista vai dar exemplos de testemunhos de Jesus. Pessoas que um dia estavam perdidas, né? Várias pessoas conhecem, né? E essa pessoa um dia entregou sua vida a Cristo e a vida dela mudou, né? Como a nossa mudou. Então nós devemos testemunhar, falar do amor de Jesus aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos. E a nossa segunda pista vai dar exemplo de um homem de Deus que um dia deu um testemunho de Jesus. Nós sabemos que tem vários, né? Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Tiago, muitos outros, né? Mas hoje nós vamos aprender sobre um discípulo que está lá no livro de João, no capítulo 1, versículo 40. Vamos acompanhar junto comigo? Então vamos lá, abrindo a palavra de Deus em João, no capítulo 1, versículo 40 e diante, tá? Aqui Jesus está escolhendo os discípulos. Então André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João Batista dissera e que havia seguido Jesus. O que João Batista falava? João Batista dava testemunho de Jesus. João Batista falou que aquele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, né? João Batista, ele não podia perdoar pecados, mas ele sabia que existia alguém que um dia ia morrer na cruz para salvar os pecadores, né? Então ele deu testemunho de João Batista. João Batista deu testemunho de Jesus. E André andava com João Batista, era um dos discípulos de João Batista. E ele começou a seguir a Jesus, porque ele tinha ouvido, alguém tinha falado para ele do Salvador. Aí no versículo 41, o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Olha só, André agora estava falando, testemunhando de Jesus. Nós achamos o Messias, nós encontramos o Cristo e eu vou levá-lo até Jesus. E ele levou o seu irmão. Então a primeira pessoa que ele deu testemunho aqui foi para Simão, seu irmão. Jesus, olhando para ele, disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia, quando encontrou Filipe, e disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele que sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de que os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, através de João Batista, que deu testemunho de Jesus, a André falou para Simão, e Simão falou para Filipe, e assim foi crescendo as pessoas que conheciam Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? Então agora nós já temos Filipe, André e Pedro que estavam andando com Jesus, né? E teve Natanael também agora. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael perguntou assim: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Olha que maravilha. Ele sabia quem era Jesus. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael para Jesus: de onde me conhece? Jesus sabe todas as coisas, não é verdade? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essas. Então acrescentou: digo-lhes em verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, né? Olha que palavra maravilhosa que Jesus disse, né, para eles. E olha só como é importante testemunhar. Então, nós vimos aqui que eles, André, Filipe, Simão, eles começaram a falar
para as pessoas sobre Jesus, que ele era o Cristo, que ele era a promessa de Deus, aquele profeta de que Moisés tinha falado, né? Que agora tinha voltado. E nós somos agora testemunhas de Jesus. Vocês lembram lá no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, que diz assim, que vocês serão minhas testemunhas na Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, aquela ordem que Jesus deu não foi só para os discípulos, mas foi para mim e para você. E nós devemos testemunhar do amor de Jesus, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. E como é importante, né? Há pessoas, agora a gente está vivendo um tempo de pandemia, pessoas morrendo. Muitas pessoas morrem sem conhecer a Jesus. E eu e você temos que abrir os nossos lábios para falar de Jesus. Então, o nosso mistério de hoje, vocês lembram? Era aquela pergunta: todo cristão tem a mesma missão? O que vocês acham? Sim, a palavra de Deus fala para todos nós. É a missão de testemunhar a respeito de Jesus. Então, nós devemos sempre testemunhar sobre Jesus nas nossas vidas, aonde a gente estiver, na escola, no trabalho. Vocês não trabalham ainda, mas à medida que vocês forem crescendo, então em todo tempo nós temos que falar de Jesus, nós temos que ser testemunhas de Jesus, porque um dia Jesus, ele abriu mão da sua glória, se fez como homem, por mim e por você, e hoje nós devemos falar, para que as pessoas um dia possam viver esse amor, conhecer o motivo de Jesus ter morrido na cruz. Amém? Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre a vida de vocês. Será se nós temos sido testemunhas? Será se nós temos falado do amor de Jesus para as pessoas? Aquelas pessoas que nos conhecem, os nossos parentes, os nossos amigos, né? Muitas vezes as pessoas estão fazendo coisas erradas que desagradam a Deus e nós, em vez de sermos diferentes, nós muitas vezes começamos a falar palavras feias, nós começamos a usar palavras. Hoje vocês veem muitos, né, youtubers, começam a falar igual aqueles youtubers. Será se Deus se agrada disso? Isso não vai nos levar a lugar nenhum, mas nós fazermos a vontade de Deus, fizermos o que é certo, com certeza nós vamos um dia encontrar com esse Jesus, como ele disse, né, que os discípulos iam ver os céus abertos, e os discípulos viram o anjo falando para eles, vão testemunhar, agora vocês têm que fazer isso, e é o que Jesus faz na nossa vida, né? Lembra que o primeiro versículo que nós estudamos hoje, que é a nossa senha, né, que está lá em João 16:33, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que palavra maravilhosa para nós. Nós sabemos que aquele que nós testemunhamos, que é Jesus, venceu o mundo, e nós devemos vencer também o mundo, né? Não lutando, não brigando, não falando mal, não se amoldando com as coisas que o mundo faz, mas sendo verdadeiras testemunhas de Jesus. Então, essa é a nossa missão. A nossa missão como cristãos é falar de Jesus, é dar testemunho de Jesus para as pessoas, né? Testemunhar é a missão de todo cristão, né? Nós devemos estar motivados. Olha aqui, a palavra de Deus fala, Jesus fala para nós: tenham bom ânimo. Tá difícil? Você conhece alguém que morreu? Você conhece alguém que está sofrendo, que está no hospital? Você conhece alguém, né? Que até quando a gente vê notícias, né, que as pessoas estão morrendo por causa do Covid, é uma aflição, a gente fica triste, mas nós temos que ter bom ânimo, porque aquele que está em nós venceu o mundo, né? E nós temos que sempre falar através da nossa vida, através dos nossos lábios e através do nosso testemunho de vida, o que Jesus é para nós e o que Ele faz por nós, né? Nós, como cristãos, devemos estar antenados, devemos estar ligados, linkados com Cristo, né? Para sermos testemunha dele, do que Ele fez por mim e por você. Assim como João Batista reconheceu que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E ele falou para André
E André falou para Simão, e Simão falou para Filipe, Filipe falou para Natanael, e quantos outros, né, vieram depois, né? Nós aprendemos aqui sobre exemplos de pessoas que ouviram falar de Jesus, ouviram o testemunho e eles mudaram de vida. E eu e você hoje temos esta missão como cristãos, de falar de Jesus, de levar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Amém? Então eu quero fazer uma oração nesta hora que vocês estão assistindo esse vídeo, que essa oração possa entrar no coração de vocês e vocês possam realmente entender e viver desta forma, né? Sendo testemunhas de Jesus. E eu quero ser assim também, amém? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor mandou o seu Filho Jesus, ó Pai. Se tornou homem semelhante, Senhor, a nós, Pai. Sofreu em nosso lugar. Nos ajude, Senhor, a ser testemunhas do Senhor, como verdadeiros cristãos, em palavras e em ações, ó Deus, que nós possamos ser cristãos de verdade, Senhor. Em nome de Jesus, cada junior que está ouvindo, Senhor, esse vídeo, que eles possam entender que eles são testemunhas do Senhor. Cada um, Pai, que está passando por aflição, que eles possam ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e que assim também eles possam vencer, ó Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos e profetizamos, Senhor, que eles serão missionários, Senhor, que eles serão evangelistas, ó Pai. Onde eles estiverem, Senhor, que muitos deles irão às nações para falar do Senhor, até os confins da terra, Senhor, daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor faz. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, a tua paz sobre a vida deles, o teu amor, ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, realmente tocar, ó Deus, no coração de cada um, Pai, que eles possam ser suas testemunhas. Em nome de Jesus, ó Pai, usa a vida deles poderosamente no teu reino para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos cumprir a nossa missão como cristãos de verdade diante do Senhor, sendo testemunhas, né? Tem uma música que fala assim, diante do trono, que fala assim: seja um cristão de verdade, em palavra e ação, mostre que Jesus está em seu coração. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau.